Se Calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação, Paulo Marcum. Sonoplastia e trilha sonora, Sami Tarik. Produção e realização, Palavra Objetiva. Acompanhe a série pelo aplicativo que desejar e se inscreva no nosso canal do YouTube. Olá, tudo bem? Sou Paulo Marcum, jornalista e escritor, neste momento em Lisboa. Nesta edição de Se Calhar, vamos conversar com a escritora e advogada Ruth Manos, que a partir de Lisboa já publicou 7 livros. O mais recente garante: as mulheres não são chatas, elas estão exaustas. Teremos ainda notícia do centenário de José Saramago, o Nobel da Literatura Portuguesa, e informações sobre o que fazer se seu visto vencer. Fique com a gente, Se Calhar. No próximo dia 16 de novembro, alunos de 100 escolas do ensino básico em Portugal e de Lanzarote, uma ilha espanhola, vão ler em simultâneo o conto infantil A Maior Flor do Mundo, do escritor português José Saramago. Também no dia 16 de novembro, acontecerão sessões de leitura, debates, performances e exposições em várias bibliotecas da rede de bibliotecas José Saramago. E naquela noite, o São Luís Teatro Municipal, em Lisboa, vai receber um concerto da Orquestra Metropolitana, dirigida por Pedro Neves, em que as 7 últimas palavras de Cristo na Cruz, de Joseph Haydn, vão se encontrar com os textos do autor de O Evangelho segundo Jesus Cristo. É o arranque, como se diz por aqui, das comemorações do centenário de José Saramago, que recebeu o Prêmio Nobel em 1988 e morreu em 2010, aos 87 anos. As celebrações giram em torno de 4 eixos: biografia, leitura, publicações e reuniões acadêmicas. Mas irão além da literatura. Vai haver teatro, música, dança e cinema, para mostrar o potencial de diversificação transmediática da obra de Saramago. O curador das festividades é o também escritor Carlos Reis. O site da Fundação José Saramago já apresenta toda a programação prevista. Ensaio sobre a cegueira vai para o palco em 2022. Há uma ópera programada também. Lembrando o próprio Saramago, vale recordar, aspas, há quem leve a vida inteira a ler sem nunca ter conseguido ir mais além da leitura. Ficam pegados à página, não percebem que as palavras são apenas pedras postas a atravessar a corrente de um rio. Se estão ali, é para que possamos chegar a outra margem. A outra margem é que importa. Fecha aspas. Ruth Manos nasceu em São Paulo. Advogada, professora universitária e escritora, é colaboradora do jornal Observador e da revista Glamour. Viveu em Paris e em Roma, mas desde 2015 está em Lisboa. Tem 7 livros publicados. Ruth, um dos livros diz que um dia ainda vamos rir disso tudo. Vamos mesmo? Oi, Ruth, tudo bem com você? Tudo bem, e você, Marcum? Feliz de estar aqui. Que bom. Tem um livro seu cujo título eu vou usar para a primeira pergunta. Você acha mesmo que um dia ainda vamos rir de tudo isso? Ou disso tudo? Ai, Marcum, você nem me fala nesse assunto, que eu estou em crise com esse título. Eu já falei nele tantas vezes, ele virou até figurinha de WhatsApp. Entendi. E eu falo, gente, tá difícil de acreditar no título do meu livro atualmente, né? Sendo brasileiro, sobretudo, tá bem difícil de acreditar. Entendi. Como é que você virou escritora? Eu virei escritora por um acaso dos acasos, Marcum. Eu estava na minha vidinha de advogada recém-formada, né? Comecei a dar aula na Zona Leste de São Paulo, que era a única certeza que eu tinha na vida era de querer ser professora, mais do que qualquer coisa no direito.
E escrevia umas bobagens minhas no Facebook, mas escrevia assim como todo mundo escreve, coisa normal, não era nenhuma intenção de ser cronista, de nada disso, eram as minhas coisas, meus desabafos cotidianos. E um dia minha irmã, que trabalhava no Estadão, minha irmã trabalhava no RH, não é jornalista, e ela estava lá na sala dela e entrou o Luiz Fernando Bovo, né, que era o responsável pelo conteúdo digital. E minha irmã estava dando risada de alguma coisa que eu escrevi, e ele falou: "O que você tá rindo aí, Marina?" Ela falou: "Minha irmã que escreve uns negócios engraçados", e mostrou. E o Bovo pediu para ver mais umas coisas, e pediu meu telefone, e perguntou se eu queria ter um blog no jornal, e eu não entendi nada que estava acontecendo. Eu falei: "Mas é um blog de direito?" Uhum. Ele falou: "Não, um blog de qualquer coisa." E foi assim, Marcon. Isso foi em que ano, Ruth Manos? Isso foi em 2014. Entendi. Recente, né? De lá para cá, 7 livros. De lá para cá, 7 livros, escrevendo o 8º, olha que doideira. E um doutorado também. Qual que é o 8º? Para começar do fim. O 8º é um projeto que eu estou com a editora Sextante. É basicamente um guia prático para a desconstrução do machismo. Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa cirúrgica e razoavelmente eficaz. Para homens ou para mulheres? Para homens e mulheres, né? Porque eu acho que é fundamental a gente ir pelos dois eixos, porque se a sociedade é machista e patriarcal, não adianta a gente querer colocar a culpa e a responsabilidade só nos homens, né? Portugal é mais machista que o Brasil? Acho que é um tipo diferente de machismo, né? E acho também muito difícil a gente falar sobre Brasil atualmente, né? Se a gente fosse falar sobre Brasil 4 anos atrás, a gente estava falando sobre outra coisa. Falando sobre o Brasil, essa aberração desumana que a gente vê agora, é muito difícil a gente falar que qualquer coisa em qualquer lugar do mundo é pior do que no Brasil, né? Mas, tendo por base o Brasil razoavelmente saudável que a gente conhecia e não o Brasil bolsonarista, eu acho que Portugal tem um viés muito forte do machismo que vem do fato do país ainda ser extremamente católico, inclusive ou principalmente nas elites, né? Essa coisa muito tradicional, muito conservadora, muito elitista e tal, traz um peso para as mulheres que eu acho que, especialmente sendo uma mulher de São Paulo, eu não sinto, né? Eu, quando estava casada, ouvia em todos os lugares onde eu entrava em Lisboa: "Então, quando é que tens um filho? Então, quando é que vem um bebê? Quando é que tens um filho?" Quando em São Paulo ninguém me pergunta isso. Nem meu pai, nem minha mãe, nem minhas amigas, nem minha tia que é ginecologista ou obstetra. Então, eu acho que são formas diferentes. Eu sou uma mulher que vive com muito mais medo em São Paulo do que vive em Lisboa. Lisboa é mais segura em termos urbanos, em termos de violência urbana. Mas eu acho que, existencialmente, enquanto mulher, eu prefiro estar em São Paulo do que em Lisboa. Entendi. E em relação à brasileira, você acha que há preconceito extra por ser brasileira? Aqui? Sem dúvida nenhuma, Marcum, mas eu sempre me coloco, faço muita questão de me colocar num lugar de privilégio que eu tenho, primeiro, né? Sou uma brasileira branca, sou uma brasileira loira, sou uma brasileira que era casada com um português da elite, sou uma brasileira que veio fazer doutorado, sou uma brasileira que tem um programa de rádio e uma coluna num dos principais jornais do país, então assim... Opa, desculpa. Então, não adianta... Tudo tem disso, toca o telefone, né? De repente alguém interrompe, o gato passa na frente. Eu não sei se você ouviu, mas tinha uma pessoa abrindo uma torneira com um balde aqui no fundo do prédio, então não tá fácil para ninguém. Nesse lugar de preconceito, de privilégio, ainda assim você enxergava um certo preconceito por ser brasileira? Eu sinto. Eu não sei se a palavra... É claro que tem preconceito, mas eu sinto um tratamento diferente. Então, desde um lugar de maior liberdade, e que eu acho que às vezes essa liberdade pode ser saudável, pode ser que homens portugueses tenham conversas e comentários e tal, um pouco mais livres do que tem com a mulher portuguesa. Mas isso também pode virar uma situação de indelicadeza, de assédio, de falta de respeito. Então, assim, é um limiar muito frágil, né? Eu gosto muito de ser a mulher brasileira livre que eu sou. Mas eu tenho muito medo de como isso é interpretado por quem tem cabeça pequena. Entendi. Você escreveu recentemente uma coluna
se dizendo, num certo sentido, envergonhada de determinado tipo de brasileiro que tem vindo para cá, para Portugal. Que tipo é esse e por que a vergonha? Marcon, eu lembro que eu escrevi esse texto, acho que eu nem sei se Bolsonaro já tinha sido eleito, eu acho que não, mas o que acontece é o seguinte, a gente conhece aquele tipo de brasileiro que durante o governo Lula pegava suas 15 malas Louis Vuitton ou mala com estampa do Romero Brito e ia morar em Miami, né? Porque estava com horror do abre aspas, comunismo, fecha aspas, no Brasil. Boa parte desse tipo de gente passou a vir para Lisboa, né? Que é a gente que eu falo que sabe muito bem quanto custa um Barca Velha e um Peramanca, né? Os vinhos, e não faz a menor ideia do que foi a Revolução dos Cravos. Então, desse tipo de brasileiro eu tenho muita vergonha. É o que eu digo nesse texto, eu não tenho vergonha de quem vem para limpar chão, eu não tenho vergonha de quem vem para procurar qualquer emprego, eu não tenho vergonha de quem vem para recomeçar, não tenho nem vergonha das mulheres que vêm usando a prostituição como um último recurso de vida, mas eu tenho muita vergonha de brasileiro que chega aqui sendo racista, sendo classista, elitista, homofóbico, como essa gente que a gente vê que tem tido muito recentemente uma elite ignorante e uma elite muito certa dos seus falsos direitos. Hoje você escreve mais em Portugal do que no Brasil, né? Quer dizer, você publica mais aqui do que lá. Sim, em termos de coluna, sim. Entendi. E quem é teu público? O que eles pensam do teu texto? É muito engraçado, né? Nos lugares onde eu escrevi, eu tive públicos muito diferentes e muito variados. Então, quando eu tinha um blog no Estadão, era um público jovem, meio masculino, meio feminino, a galera, sei lá, entre 20 e 40 e poucos e tal. O meu público no Caderno 2 do Estadão era um público extremamente exigente, com muito dinheiro e geralmente mais de 60 anos. O meu público na Glamour é mulher, super jovem, super cabeça aberta, feministas e tal. E o meu público no Observador, para mim, é o público mais desafiador para mim, que é um público preponderantemente masculino, mais ou menos de 30 a 50, 30 a 60, e quase todos portugueses. Então, eu consigo estabelecer vínculos muito fáceis, inclusive com o público que eu tinha no Caderno 2, porque era muito parecido com o que eu vejo nos meus pais. Meus pais, né, eram leitores do Caderno 2. Mas quem são esses homens, né? Eu, durante um tempo, fui casada com um desses homens português de 40 anos. Mas o que eu tenho a dizer para eles e o que eles querem ouvir de mim? E geralmente eu acabo dizendo coisas que eles não querem ouvir. Mas Mar Calmo nunca fez bom marinheiro, né, Marcon? Então a gente continua em frente. Agora, você tem um livro e um podcast junto com o Jamil Chad, falando um pouco dessas questões da pandemia e, enfim, raciocinando os desafios que essa realidade nos trouxe. Se você pudesse resumir qual é a moral dessa história para você, da pandemia, qual seria? Olha, uma coisa que eu disse uma vez numa live no lançamento do livro com o Jamil, acho que falei isso sem querer e talvez tenha sido a maior síntese de tudo. Eu acho que depois de muita coisa, depois da pandemia, depois de eu acabar meu doutorado, depois desse livro com o Jamil, depois dos 25 episódios de podcast, eu não sinto que eu cheguei a respostas sobre a vida, mas eu sinto que eu mudei as perguntas. E eu acho que a pandemia faz com que a gente mude as perguntas que a gente tinha. Então, seja sobre a nossa vida privada, sobre o que faz sentido, o que não é. Eu acabei de escrever uma coluna para uma revista, para a Riviera de São Lourenço, em São Paulo, falando muito sobre como a pandemia fez a gente ver de outra forma o lugar dos avós com os netos. Né? Que era um lugar que era fofinho, bolo de laranja, ver um colinho, e a gente de repente percebeu que a sociedade vai à falência sem os avós. Que pais hoje em dia não conseguem, a conta não fecha sem os avós para ajudar, e as crianças emocionalmente não ficam equilibradas sem a atenção dos avós. Então, assim, esse é um exemplo pequeno que eu dou de muitas das coisas que a pandemia fala assim, a gente não sabia que existia um problema e existe, a gente não sabia que existia um buraco e agora existe. Então, não acho que a gente tenha respostas, mas acho que a gente começa a lidar com muitas perguntas que estavam embaixo do tapete. Um outro livro seu também tem um título curioso, que é Mulheres não estão como é que é? Não são chatas. Não são chatas, estão exaustas. Exaustas de quê?
Esse livro vai ser lançado daqui a 2 semanas em Portugal. Estou super feliz. Já saiu no Brasil. Ainda não te mandei o convite, porque a gente ainda não sabe onde é que vai ser. Mas esse livro foi lançado há 2 anos no Brasil. Ele vai ser lançado aqui e eu vou estrear nesse fim de semana. Não sei quando é que esse programa vai ao ar, mas enfim, agora no fim de junho, um podcast no Observador com o mesmo nome. Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Ai, eu tô exausta de tanta coisa, Marcon. Você me pegou num dia especial hoje aqui, que eu tô um caco depois da terapia. Mas eu acho que tá todo mundo sobrecarregado, né? Mas eu acho que a gente, enquanto mulher, basta a gente ver as estatísticas, né? No Brasil, 8 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho durante a pandemia. 8 milhões de mulheres. Isso, acho que, para mim, sempre lembra uma frase que eu escrevi nesse livro e sempre menciono de uma professora italiana, que ela fala, né, chamada Giulia Manera, que a mulher nunca foi emancipada, ela foi requisitada pelo capital. Portanto, as tarefas domésticas nunca foram redistribuídas entre homem e mulher, elas foram simplesmente delegadas a uma mulher mais negra e mais pobre. Então, eu acho que a pandemia escancarou isso. Quando a gente, especialmente no Brasil, tira a figura da empregada doméstica de dentro da casa, né, mesmo que provisoriamente, a gente descobre que toda a incumbência relativa à casa, às crianças, aos idosos e tal, é das mulheres ainda, né? Então, assim, mesmo que homem e mulher tenham a mesma carreira, de repente, quando saiu a empregada, a gente descobriu que era tudo nosso. E daí vem uma avalanche de divórcios, uma avalanche de pedidos de demissão e de demissão sem pedido, de tudo isso, né? Então, acho que já existia, eu sempre falei isso, né? Eu falo isso várias vezes, que o título desse livro foi dado há 2 anos. E eu não imaginei que ele poderia se tornar ainda mais atual do que já era. E se tornou. Com a pandemia, ele se tornou ainda mais atual do que já é, porque exaustão é a palavra. E como é que você está fazendo? Você estava há pouco tempo atrás no Brasil, não é isso? Você ficou um tempo lá? Tava. Na verdade, eu fui para o Brasil em dezembro, achando que eu ficaria dezembro e janeiro só. Sim. E voltaria em fevereiro. E não voltei, porque fechou a fronteira, eu peguei Covid. Quando eu tive alta no fim de fevereiro, eu achava que eu viria em março, aí só tinha voo humanitário, não conseguia me encaixar de jeito nenhum em nenhum voo, fazendo cadastro no consulado, aquele inferno. Sim. Até que uma hora eu decidi vir por outra fronteira. Então, abri mão da minha passagem da TAP, que não foi reembolsada até hoje, mas vim pela fronteira, né, uma escala de 13 horas em Paris e voltei. Aí fiquei aqui um mês, fiquei aqui de abril até o começo de maio, voltei para o Brasil em maio por causa de trabalho e voltei para cá de novo em junho. E estou aqui cumprindo o final do meu isolamento profilático de 14 dias na chegada em Lisboa. Ah, você ainda está aí congelada, digamos assim, nessa coisa. Você exerce a profissão de advogada a partir daqui de Portugal para o Brasil? Eu exerço, Marcon. Eu tenho uma atividade bem específica, né, que é o meu escritório, ele é de consultivo trabalhista. Então, a gente não faz tanto tribunal, audiência, essas coisas, por isso fica muito mais fácil. A gente faz mesmo uma consultoria, geralmente para grandes empresas ou grandes escritórios. Então, para a gente é relativamente fácil, né? Porque faz uma reunião online, produz muita coisa de pesquisa e faz a entrega. Então, é viável. Entendi. Como é que você escolhe os assuntos que você vai escrever? As crônicas, assim, as historinhas? Olha, boa pergunta, hein? Eu acho que vai num viés, às vezes, emocional, criativo e às vezes de oportunidade, né? Às vezes tem um tema que não dá para não falar, acho que quando a gente é colunista é muito isso, tem temas que você fala, não, essa semana não adianta eu querer falar sobre batata frita se o mundo inteiro está falando sobre racismo. Então, acho que tem isso, mas quando não tem algum tema que me arraste, eu acho que aí eu deixo a cabeça voar um pouquinho. Eu me lembro de uma coluna que você escreveu que era sobre as calçadas de Portugal e as sandálias baixinhas e o risco que a gente tem de... A gente não, vocês mais do que a gente, os homens, é de escorregar, né? Que é uma coisa real daqui dessa cidade. O que mais te atrai em Lisboa? Olha, Marcon, você sabe que Lisboa tem uma coisa que eu gosto muito. Você é de São Paulo também, né? Sim. Nascido em São Paulo? Isso.
Eu sou muito apaixonada pelas duas cidades, mas Lisboa tem uma coisa que eu acho muito curiosa. Quando a gente chega num voo, né, e você vai sobrevoando Lisboa e vê Lisboa de cima, eu reconheço tudo. Eu vou olhando de cima e falo, olha ali o Estádio da Luz, olha ali o Estádio do Sporting, ali a minha universidade, ali a Avenida da Igreja, aqui é o Santo Condestável. Você vê a cidade de cima, e eu que estou aqui há nem 7 anos, sei tudo. Né? O Cristo Rei, a Almada e tal. Quando a gente chega em São Paulo, que é a cidade onde eu nasci, 33 anos, a não ser que eu vá posar em Congonhas, que aí eu identifico meia dúzia de prédio em Moema, você chega por Guarulhos, eu não identifico absolutamente nada. Então, eu acho que tem um lugarzinho confortável de Lisboa que, assim, a gente consegue muito rapidamente se apropriar da cidade, ter a cidade como nossa, né? E saber que eu vou a pé para tal lugar, que eu pego aquele ônibus, que eu entro no metrô, né? Eu brinco que isso aqui é Piracicaba com metrô. É muito pequenininho, a gente consegue ter essa intimidade, apesar de estar numa capital europeia. Então, acho que eu gosto muito dessa coisa de Lisboa ser muito viável, sabe? Sei, entendi. E o que você sente mais falta? Essa pergunta é óbvia, mas eu acho que vale fazer. O que você sente mais falta do Brasil estando em Portugal? Marcon, eu sinto muita falta do astral. Eu acho que, fundamentalmente, eu sinto falta do astral. É aquela coisa, o Brasil tá em pedaços, o Brasil tá triste, o Brasil tá, acho que inaceitável, né? Mas quando eu chego no Brasil, e eu acho que isso também tem a ver com o clima, né? Tem a ver com a ausência de inverno de um modo geral, a gente sente aquele espírito do brasileiro, que é o mesmo espírito que faz a gente admitir certas coisas inaceitáveis que estão acontecendo ali sem ir queimar carro na rua, como fazem os coletes amarelos, ou como fazem, sei lá, os mexicanos e povos que não aceitam tudo isso. Também é o mesmo espírito que faz com que a gente chegue num Brasil aos pedaços e ainda assim consiga sentir o astral melhor do que eu sinto aqui. Eu amo Portugal e a minha vida é feita de portugueses, mas a gente sabe que o Brasil é samba e Portugal é fado, né? Que no Brasil, oi, tudo bem? É uma pergunta retórica, porque todo mundo sempre fala tudo e você. E que em Portugal, oi, tudo bem? É uma pergunta que vai vir com uma resposta de não está grande coisa, vai chover no domingo, tem uma dor no joelho, mas vai se indo. Se calhar, né? Tudo é se calhar aqui. É uma coisa... Se calhar estou bem, mas na dúvida não estou, né? Entendi. Isso é uma coisa muito portuguesa e que os portugueses mesmos falam isso, né? Os meus amigos falam isso, a coisa de ser gostoso de conviver com brasileiros, porque a gente está sempre num clima de, sim, tudo bem, apesar desse inferno todo, tudo bem, vamos abrir uma cerveja, vamos contar umas piadas e, né, como diria o Drummond, um convite triste, vamos falar mal da vida, vamos tomar cerveja, vamos vomitar e vida que segue. Entendi. Ruth, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer falar com você e boa sorte aí, tomara que a sobrecarga seja suportável. Obrigada, Marcon, até a próxima. Tá bom, um beijo. Beijo, Ruth. Beijo. Eu vou... Os brasileiros são a maior comunidade estrangeira em Portugal. Isso muita gente sabe. 150 mil estão aqui legalmente. Mas há quase outro tanto, talvez irregulares ou com passaportes europeus. Nos últimos tempos, o governo português tem buscado regularizar a situação dos ilegais ou de quem perdeu o prazo para revalidar seus documentos. Há pouco, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras decidiu alargar para 31 de dezembro de 2021 o prazo dos documentos que expiraram a partir do início da pandemia, isto é, depois de 24 de fevereiro de 2020. Pelo Decreto-Lei 22/2021, de 17 de março deste ano, os visitantes de curta duração, os isentos de visto, os residentes com processos pendentes e os viajantes com vistos de longa duração poderão ficar em Portugal legalmente até o dia 31 de dezembro de 2021. Nessa condição, esses estrangeiros, sejam brasileiros ou não, têm acesso a todos os serviços a que teriam direito na estada
previamente prevista, ou se sua documentação estivesse regularizada. Quase toda a Europa está facilitando a permanência de estrangeiros fora de seus países de origem. A Itália passou a permitir que os processos de reconhecimento de dupla cidadania para brasileiros sejam virtuais, ou seja, os requerentes não precisam mais ir até lá, porque isso no momento é inviável. Mas atenção, entre março e maio deste ano, 91 estrangeiros foram impedidos de entrar no país e a maioria foi de brasileiros. Em 2017 foram barrados 1.336 brasileiros, no ano seguinte 2.866 e em 2019 3.965. Era gente que não tinha como explicar direito o que pretendia fazer aqui em Portugal, ou tinha autorização de residência expirada ou até falsa. Uma minoria em relação ao movimento do Brasil para cá, mas que reforça o conselho. Se pretende vir a Portugal a passeio, a negócios, para ver a família ou para viver aqui, cumpra as normas legais e preste atenção. O governo até admite certas coisas, mas decididamente não é complacente. A gente volta adiante, se calhar. Se Calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação, Paulo Marcum. Sonoplastia e trilha sonora, Sami Tarik. Produção e realização, Palavra Objetiva. Acompanhe a série pelo aplicativo que desejar e se inscreva no nosso canal do YouTube.